A chuva batia na janela do apartamento 304 com uma insistência que parecia ecoar o vazio que Antônio sentia no peito. Era 23 de dezembro, e São Paulo fervilhava lá embaixo com a correria típica da véspera de Natal. As luzes coloridas dos prédios vizinhos piscavam como pequenos lembretes de uma festa da qual ele não fazia mais parte. Aos 52 anos, Antônio Ferreira havia construído uma carreira sólida como engenheiro civil, mas agora se via aposentado há 3 anos, vivendo apenas com a renda de alguns aluguéis que conseguira juntar ao longo da vida. O apartamento em Pinheiros era espaçoso demais para uma pessoa só, mas ele não conseguia se desfazer daquele lugar onde havia vivido os últimos 20 anos de casamento com Helena. Helena havia partido há 8 meses, não por morte, mas por cansaço. Cansaço de tentar manter acesa uma chama que Antônio parecia determinado a apagar com sua teimosia e silêncio. A separação foi amigável, pelo menos na superfície. Ela ficou com a casa na praia em Guarujá. Ele permaneceu no apartamento em São Paulo. Os 2 filhos, Mariana e Lucas, já adultos e com suas próprias famílias, dividiam o tempo entre os pais, mas o Natal deste ano seria diferente. Mariana, de 29 anos, veterinária bem-sucedida, havia decidido passar o Natal com a família do marido em Brasília. Lucas, 2 anos mais novo e advogado em uma grande empresa, estava passando as festas de fim de ano em Miami com a namorada. Helena viajara para a Europa com a irmã, realizando um sonho antigo. Todos tinham suas vidas, seus compromissos, suas escolhas. Antônio não os culpava, mas a solidão pesava como uma pedra no estômago. Levantou-se da poltrona onde passara a tarde toda, folheando distraidamente um livro de crônicas que não conseguia terminar há semanas. A televisão murmurava baixinho no fundo, transmitindo reportagens sobre o movimento nas estradas e nos aeroportos. Famílias se reencontrando, pessoas correndo para chegar a tempo do Natal com os entes queridos. Antônio desligou o aparelho com mais força do que necessário. Na cozinha, abriu a geladeira quase vazia. Uma garrafa de cerveja, alguns ovos, um pedaço de queijo já meio ressecado e 2 maçãs que começavam a murchar. No freezer, uma pizza congelada de marca genérica. Esse seria seu jantar de Natal. Fechou a porta com um suspiro e olhou pela janela da cozinha. O prédio ao lado estava decorado com pisca-piscas coloridos, e ele conseguia ver, através de algumas janelas iluminadas, famílias reunidas, crianças correndo de um lado para o outro. O telefone tocou, sobressaltando-o. Por um momento, seu coração acelerou com a esperança de que fosse um dos filhos, ou até mesmo Helena, ligando para desejar um Feliz Natal. Mas era apenas um telemarketing de uma empresa de cartão de crédito, oferecendo empréstimos especiais para as festas de fim de ano. Antônio desligou sem nem deixar o atendente terminar a frase. Voltou para a sala e se deixou cair novamente na poltrona. As paredes do apartamento pareciam se estreitar ao seu redor. As fotos da família, que antes traziam alegria, agora pareciam acusá-lo silenciosamente. Ali estava Helena no casamento da sobrinha, radiante em um vestido azul. Mariana se formando na faculdade de veterinária, Lucas recebendo uma promoção no trabalho. Momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida, a outro Antônio. Ele se lembrava de quando era criança, na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Sua mãe, Dona Conceição, fazia questão de reunir toda a família extensa no Natal. A casa pequena de 2 quartos ficava abarrotada de gente, tios, primos, vizinhos que eram considerados família. O cheiro de farofa, peru e rabanada tomava conta da casa inteira. Seu pai, Osvaldo, homem de poucas palavras, mas de sorriso fácil durante as festas, tocava violão na varanda enquanto as crianças corriam pelo quintal. Como havia chegado até ali? Como um homem que cresceu cercado de gente, que construiu uma família, que teve amigos e colegas de trabalho, agora se encontrava completamente sozinho na véspera de Natal.
A resposta veio amarga e honesta. Aos poucos, escolha após escolha, ele havia se afastado de todos. Primeiro foram os amigos de faculdade. Quando se casou com Helena, achou que não precisava mais de noites de churrasco e cerveja com os colegas. Depois foram os vizinhos. Mudou-se tantas vezes procurando apartamentos melhores que nunca criou vínculos duradouros. No trabalho, mantinha relações profissionais cordiais, mas evitava confraternizações e happy hours. Até mesmo com os filhos, havia se tornado cada vez mais distante, crítico demais, exigente demais, presente demais nos erros e ausente demais nas conquistas. Helena havia tentado. Deus sabia que ela havia tentado. Durante anos, foi ela quem organizava os encontros familiares, quem mantinha contato com os amigos, quem o puxava para fora da bolha de seriedade e trabalho que ele havia construído ao seu redor. Mas até a paciência mais infinita tem um limite, e Helena chegou ao seu. A chuva intensificou, e com ela veio um vento forte que fazia as janelas tremularem. Antônio foi até a varanda fechada e observou a cidade. Mesmo com o temporal, ainda havia movimento nas ruas. Pessoas correndo para pegar o último ônibus, motoboys entregando encomendas de última hora, casais se abrigando debaixo de marquises. A vida continuava, o mundo girava, e ele estava ali, suspenso no tempo, como se fosse um fantasma observando os vivos. Voltou para a sala e pegou o celular. Talvez devesse ligar para Mariana ou Lucas. Mas o que diria? Que estava com saudades? Que se sentia sozinho? Eles tinham suas vidas, seus compromissos. Não era justo transformá-los em tábuas de salvação para sua própria solidão. Além disso, havia orgulho demais ferido para admitir que precisava deles. O estômago roncou, lembrando-o de que não comia nada consistente desde o café da manhã. Voltou à cozinha e decidiu pelo menos preparar um jantar decente. Tirou a pizza do freezer e a colocou no forno. Enquanto esperava assar, abriu uma cerveja e se apoiou na bancada, ouvindo os ruídos do prédio. Alguém subia as escadas rindo alto, uma porta se fechou com força. O elevador subiu e desceu várias vezes. O edifício estava vivo, cheio de pessoas chegando em casa para suas celebrações de Natal. A pizza ficou pronta, mas tinha gosto de papelão. Comeu metade por obrigação e deixou o resto na mesa. A cerveja, pelo menos, estava gelada. Voltou para a poltrona com a garrafa na mão e ficou observando as luzes da cidade pela janela. São Paulo nunca parava, nunca dormia, mas naquela noite parecia diferente. Havia uma energia especial no ar, uma expectativa que ele conseguia sentir mesmo de longe. Eram quase 9 da noite quando o celular vibrou com uma mensagem. Era Mariana. Papai, Feliz Natal. Espero que esteja bem. Te amo muito. Lucas mandou outra logo em seguida. Pai, meu voo está atrasado, mas queria desejar um Feliz Natal. Cuide-se. Antônio olhou para as mensagens por um longo tempo. Eram carinhosas, sinceras, mas também continham aquela distância educada que se havia instalado entre eles nos últimos anos. Digitou várias respostas diferentes. Feliz Natal para vocês também. Obrigado pelas mensagens. Sintam-se livres para aproveitar. Estou bem, não se preocupem comigo. Todas soavam formais demais, frias demais. Apagou tudo e simplesmente respondeu: Feliz Natal, filhos. Amo vocês. Era mais do que costumava expressar, mas ainda assim parecia pouco diante do que realmente sentia. A noite avançou lentamente. Antônio tentou assistir a um filme, mas sua mente vagava constantemente. Pensou em ligar para Helena, mas sabia que ela estava na França, e a diferença de fuso horário tornava tudo mais complicado. Além disso, que direito tinha de interromper as férias dela com sua melancolia? Às 11 horas, decidiu se preparar para dormir. Talvez fosse melhor mesmo considerar aquele dia perdido e torcer para que o próximo fosse diferente. No banheiro, enquanto escovava os dentes, observou seu reflexo no espelho.
Os cabelos grisalhos estavam mais ralos, o rosto mais magro, os olhos mais fundos. Quando havia começado a parecer tão velho, deitou-se na cama, mas o sono não veio. Do lado de fora, conseguia ouvir música e conversas vindas de outros apartamentos. Uma festa estava rolando em algum lugar do prédio. Risos altos, música animada, o barulho de pessoas se divertindo. Antônio se virou para o lado e puxou o travesseiro sobre a orelha, tentando abafar os sons da alegria alheia. Deve ter cochilado em algum momento, porque foi acordado por um barulho diferente. Não eram mais os sons da festa, que aparentemente havia terminado. Era um choro baixo, mas constante. Parecia vir do apartamento de baixo. Antônio conhecia bem aquele som. Era um bebê chorando. Os novos vizinhos do 204 haviam se mudado há poucos meses. Um casal jovem com uma criança pequena. Levantou-se e foi até a cozinha beber um copo d'água. Pela janela, viu que a chuva havia parado, mas o céu continuava carregado. A cidade parecia mais calma agora, como se finalmente estivesse se preparando para dormir. O relógio da cozinha marcava quase 1 da manhã. Era oficialmente dia 24 de dezembro, véspera de Natal. De volta ao quarto, tentou novamente dormir, mas agora havia um barulho diferente. Passos no corredor, vozes sussurrando. Alguém havia chegado em casa muito tarde ou muito cedo. Antônio suspirou, aceitando que seria uma noite de sono fragmentado. Era assim que as coisas eram quando se vivia sozinho. Qualquer ruído se tornava amplificado, qualquer som virava distração. Amanheceu nublado, mas sem chuva. Antônio acordou às 7 da manhã com o pescoço dolorido e a sensação de que havia dormido muito pouco. O apartamento estava mergulhado em uma luz cinzenta que filtrava pelas janelas. Levantou-se devagar, com os joelhos protestando. A idade começava a cobrar seu preço em pequenos sinais cotidianos. Na cozinha, preparou um café forte e comeu 2 torradas sem muito apetite. Ligou a televisão para ter algum ruído de fundo, mas todos os canais pareciam dedicados à cobertura do Natal. Reportagens sobre o movimento nas rodoviárias, entrevistas com famílias se reunindo, cultos religiosos transmitidos ao vivo. Mudou para um canal de notícias internacionais, onde pelo menos o Natal brasileiro não era o assunto principal. O telefone fixo tocou por volta das 9 horas. Antônio quase não atendia mais aquela linha, usada principalmente para telemarketing, mas algo o fez pegar o fone. Era uma voz feminina, jovem, um pouco nervosa. Alô? Desculpe incomodar, mas o senhor não seria o Antônio que morava na Rua das Palmeiras, número 145, há uns 15 anos? Antônio franziu a testa. Havia morado naquele endereço, sim, antes de se mudar para o apartamento atual. Era uma casa pequena, onde ele e Helena haviam vivido durante os primeiros anos de casamento. Sim, sou eu. Quem gostaria de falar? A voz do outro lado hesitou um momento antes de responder. Meu nome é Patrícia. Patrícia Mendes. O senhor talvez não se lembre, mas eu era sua vizinha quando morava lá. Minha família morava na casa ao lado. Antônio buscou na memória. Mendes. Lentamente, as lembranças começaram a se formar. Uma família com várias crianças, uma mãe sempre sorridente, um pai que trabalhava como mecânico. Patrícia, seria aquela menina magricela de tranças que vivia pulando corda na calçada? Patrícia, claro, me lembro sim. Você era bem pequena na época. Eu tinha uns 12 anos quando vocês se mudaram. Olha, eu sei que pode parecer estranho eu ligar assim depois de tanto tempo, mas consegui seu número através de uma conhecida que trabalha no cartório do bairro. Eu estava procurando você e a Helena. O coração de Antônio acelerou um pouco. Helena. Há quanto tempo alguém perguntava por Helena como se ainda fossem um casal? A Helena e eu, nós não moramos mais juntos, Patrícia. Nos separamos há alguns meses. Houve um silêncio do outro lado da linha.
Ah, desculpe, eu não sabia. Que situação chata. Não se preocupe. Mas me conte, por que estava procurando por nós? Patrícia respirou fundo antes de continuar. Bem, é que minha mãe faleceu no mês passado. Câncer. E enquanto arrumava as coisas dela, encontrei uma carta que ela havia escrito, mas nunca enviou. Uma carta para a Helena. Uma carta? Antônio sentou-se na cadeira da cozinha, subitamente interessado. É, minha mãe sempre falava de vocês com carinho. Dizia que a Helena foi muito gentil com ela quando meu pai perdeu o emprego naquela época. Aparentemente, a Helena ajudou minha mãe a conseguir um trabalho de faxineira em um escritório onde tinha uma amiga. E também... Bem, também há algumas outras coisas na carta. Antônio tentou se lembrar. Helena sempre foi prestativa com os vizinhos, mas ele próprio havia sido mais reservado. Focado no trabalho, nas contas, nos problemas práticos da vida. As gentilezas de Helena passavam muitas vezes despercebidas por ele. Que tipo de coisas? Patrícia hesitou novamente. Olha, seria melhor se eu pudesse entregar a carta pessoalmente. Sei que parece estranho, mas significaria muito para mim. Minha mãe pediu, antes de morrer, para que eu tentasse encontrar a Helena e entregasse isso. Ela dizia que tinha uma dívida emocional com vocês. Antônio olhou ao redor do apartamento vazio. Que mal poderia fazer? Era véspera de Natal. Ele não tinha absolutamente nada para fazer e talvez fosse interessante relembrar tempos mais simples. Tudo bem, Patrícia. Helena está viajando, mas você pode entregar a carta para mim. Eu passo para ela quando retornar. Ah, que alívio! Muito obrigada mesmo. O senhor ainda mora na mesma região? Posso passar aí hoje à tarde? Não, me mudei para Pinheiros. Posso te passar o endereço. Depois de anotar o endereço e combinar o horário, Antônio desligou o telefone com uma sensação estranha. Há quanto tempo não recebia uma visita? Há quanto tempo alguém não procurava especificamente por ele? A última vez havia sido uma inspeção predial obrigatória, 3 meses atrás. Passou o resto da manhã tentando arrumar o apartamento. Não que estivesse muito bagunçado. A vida de solteiro havia lhe ensinado a manter certa organização. Mas havia uma camada de desleixo que a solidão prolongada traz. Roupas jogadas sobre cadeiras, pratos na pia, revistas espalhadas pela mesa de centro, pequenos sinais de uma vida sem plateia. Enquanto organizava, Antônio se pegou pensando em Patrícia. Aquela menina de tranças havia se tornado uma mulher adulta. Quantos anos teria agora? Uns 27, 28? E a mãe havia morrido. Dona Rosa, se não se enganava. Uma mulher pequena e alegre que sempre cumprimentava com um sorriso largo quando a encontrava na calçada. Na época em que moravam na Rua das Palmeiras, a vida era mais simples. A casa era pequena, mas aconchegante. Helena cultivava um jardim minúsculo na frente, sempre reclamando que as plantas não cresciam direito por falta de sol. Os filhos eram crianças ainda, brincavam na rua com os outros meninos do bairro. Antônio trabalhava muito, mas chegava em casa para o jantar quase todas as noites. Que havia mudado? Quando exatamente ele havia começado a se afastar? Talvez quando recebeu a promoção que o obrigou a viajar mais. Ou quando mudaram para o apartamento em Pinheiros, deixando para trás a vida de bairro e se inserindo no anonimato dos grandes edifícios. Ou talvez o processo tenha sido tão gradual que ele nem percebeu quando aconteceu. Às 2 da tarde, o interfone tocou. Patrícia havia chegado. Antônio desceu para recebê-la no térreo, preferindo não deixá-la subir. Reconheceu-a imediatamente, apesar das mudanças que os anos haviam trazido. Os cabelos não eram mais tranças, mas sim um corte moderno na altura dos ombros. O rosto havia se afinado, perdendo a redondeza infantil, mas os olhos eram os mesmos, grandes e expressivos. Senhor Antônio, nossa, como o tempo passa rápido! O senhor está bem conservado. Ela sorriu com genuína alegria. E Antônio se viu retribuindo o sorriso sem esforço.
Havia algo reconfortante em ser reconhecido por alguém que o conheceu em outros tempos. Você também, Patrícia. Não parece que se passaram 15 anos. Eles subiram até o apartamento e Patrícia olhou ao redor com curiosidade discreta. Que lugar bonito! A Helena sempre teve bom gosto para a decoração. Antônio sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que Patrícia naturalmente assumia que Helena ainda morava ali. Na verdade, a decoração é mais mérito da Helena mesmo. Eu nunca fui muito bom com essas coisas. Eles se sentaram na sala e Patrícia tirou da bolsa um envelope amarelado pelo tempo. Esta é a carta que minha mãe escreveu. Está fechada, então nem eu sei exatamente o que diz. Mas sei que ela sempre guardou uma memória muito especial de vocês. Antônio pegou o envelope. No lado externo, em caligrafia cuidadosa, estava escrito: para Helena, com gratidão eterna. Rosa Mendes. Sua mãe era uma pessoa muito especial, Patrícia. Lembro-me do sorriso dela. Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Era mesmo. Até o final, mesmo doente, ela sempre tentava encontrar motivos para sorrir. E falava muito de vocês, principalmente da Helena. Dizia que ela havia sido um anjo na vida da nossa família. Antônio se sentiu desconfortável com o elogio, porque sabia que qualquer gentileza que tivesse acontecido naquela época havia partido de Helena, não dele. Helena sempre foi muito generosa, muito mais do que eu merecia. Patrícia o olhou com curiosidade. Desculpe a indiscrição, mas vocês estavam juntos há muito tempo quando se separaram. 28 anos de casados. A separação foi principalmente culpa minha. Não havia razão para mentir ou tentar amenizar a verdade. Antônio havia chegado a um ponto da vida onde a honestidade, mesmo que dolorosa, parecia mais importante que a autopreservação. Às vezes, as pessoas seguem caminhos diferentes, né? Não quer dizer que não houve amor. Patrícia falou com a sabedoria de quem havia passado por perdas recentes. Antônio assentiu, mas não conseguiu deixar de pensar que no caso dele havia sim muito amor da parte de Helena e muito descaso da sua própria parte. E você, Patrícia? Casada, filhos? Patrícia balançou a cabeça com um sorriso meio melancólico. Ainda não. Trabalho muito, sabe como é? Sou enfermeira, faço plantões noturnos num hospital em Santo Amaro. Não sobra muito tempo para a vida pessoal. E depois que minha mãe ficou doente, praticamente não saía de casa nos momentos livres. Antônio reconheceu na fala dela um eco de suas próprias escolhas. Trabalho como desculpa para evitar intimidade. Responsabilidades como escudo contra relacionamentos mais profundos. Deve ter sido muito difícil cuidar dela sozinha. Não foi fácil, não. Especialmente porque meu pai morreu há 5 anos e meus irmãos moram longe. Mas sabe de uma coisa? Esses últimos meses com ela, mesmo difíceis, foram também muito especiais. A gente conversava muito. Ela contava histórias da época em que éramos pequenos. Foi quando ela mais falou de vocês, na verdade. Que tipo de histórias? Patrícia se acomodou melhor na poltrona, como se estivesse se preparando para uma narrativa mais longa. Bem, tem várias, mas a que ela mais repetia era sobre aquela época em que meu pai ficou desempregado. Eu era pequena, mas lembro que foi um período muito tenso lá em casa. Meu pai estava deprimido, minha mãe estava desesperada, tentando fazer render o pouco dinheiro que tinha. E foi aí que a Helena apareceu. Antônio tentou se lembrar, mas aquela época era nebulosa em sua memória. Ele trabalhava demais naquele período. Estava envolvido em um projeto grande de um conjunto habitacional. Minha mãe contou que a Helena percebeu que a gente estava passando dificuldade. Não porque minha mãe reclamou ou pediu ajuda. Ela era orgulhosa demais para isso. Mas a Helena notou pequenos sinais, que a gente não estava mais comprando pão na padaria, que minha mãe estava mais magra, que eu e meus irmãos estávamos sempre com a mesma roupa. Antônio sentiu um aperto no peito. Como Helena havia percebido essas coisas, e ele, que morava na casa ao lado, não havia notado nada,
Aí um dia, a Helena bateu na nossa porta. Disse que uma amiga dela, que trabalhava num escritório de contabilidade, estava precisando de uma faxineira, mas tinha que ser alguém de confiança. Perguntou se minha mãe não gostaria de tentar. Lembro vagamente da Helena comentar sobre isso. Mas não foi só isso, senhor Antônio. Minha mãe descobriu depois que não existia nenhuma amiga. A Helena havia inventado a história para ajudar sem humilhar. Ela mesma pagou o primeiro mês de trabalho da minha mãe, dizendo que era um adiantamento da tal amiga. Antônio ficou em silêncio, absorvendo a informação. Helena nunca havia contado essa parte da história. Na época, ela apenas havia comentado que havia ajudado Dona Rosa a conseguir um trabalho. E tem mais. Quando minha mãe descobriu a verdade, ficou com vergonha e quis devolver o dinheiro. Mas a Helena disse que não era para se preocupar, que um dia, quando pudesse, minha mãe poderia ajudar outra pessoa que estivesse passando dificuldade. E foi exatamente isso que ela fez pelo resto da vida. Uma corrente de gentileza, pensou Antônio. Helena havia plantado uma semente que continuou crescendo através dos anos. Sua mãe sempre foi muito generosa também. Sim, mas ela dizia que aprendeu isso com a Helena. E sabe qual era a parte que mais a marcava em tudo isso? Que a Helena nunca fez questão de parecer especial por causa da ajuda. Nunca tratou nossa família como se estivesse fazendo caridade. Continuou cumprimentando normalmente, conversando sobre o tempo, reclamando das plantas do jardim, como se nada tivesse mudado. Antônio conhecia bem essa característica de Helena. Ela tinha uma capacidade única de ajudar as pessoas, preservando a dignidade delas. Era algo que ele sempre havia admirado, mesmo que nem sempre soubesse demonstrar essa admiração. E por isso sua mãe escreveu a carta? Em parte, sim, mas também porque ela queria agradecer por outras coisas que aconteceram depois. Quando meu irmão mais novo, o Carlos, ficou doente aos 7 anos, a Helena que indicou o pediatra que cuidou dele. Quando minha irmã engravidou muito nova e estava pensando em abandonar os estudos, a Helena que conversou com ela e a convenceu a continuar na escola. Cada revelação era como uma descoberta para Antônio. Ele havia vivido ao lado de Helena durante aquele período, mas aparentemente havia estado cego para a rede de cuidado que ela havia tecido ao redor deles. Eu não fazia ideia de que Helena tinha feito tudo isso. Patrícia o olhou com uma expressão gentil, mas ligeiramente surpresa. O senhor não sabia? Não. Quer dizer, eu sabia que ela era prestativa, mas não conhecia os detalhes. Eu trabalhava muito naquela época, chegava em casa cansado, focado nos meus próprios problemas. Antônio se sentiu exposto, admitindo sua própria desatenção, mas havia algo libertador em falar sobre isso. Entendo. Às vezes, a gente fica tão focado em uma coisa que perde de vista outras igualmente importantes. Patrícia falou sem julgamento, com a compreensão de quem havia aprendido sobre prioridades através da perda. E agora, Patrícia, o que pretende fazer daqui para frente? Ela suspirou, olhando pela janela onde a tarde nublada começava a dar sinais de que escureceria cedo. Ainda estou me adaptando. A casa está muito vazia, sabe? Acho que vou vender e procurar um apartamento menor. E talvez seja a hora de pensar mais na minha própria vida. Fazer coisas que sempre adiei por causa do trabalho e dos cuidados com ela. Como vai passar o Natal? Patrícia deu um sorriso meio sem graça. Sozinha, provavelmente. Meus irmãos estão com suas famílias e eu meio que perdi o contato com os amigos nos últimos anos. Estava pensando em trabalhar hoje à noite e pegar um plantão. Pelo menos fico ocupada. Antônio se viu reconhecendo nela o mesmo padrão de isolamento que ele próprio havia adotado. Trabalho como fuga, solidão como consequência. E o senhor? Como vai ser seu Natal? Antônio hesitou. Poderia dar uma resposta polida, dizer que estava bem, que tinha planos. Mas olhando para Patrícia, vendo nela um reflexo de sua própria situação, decidiu ser honesto. Sozinho também.
Meus filhos estão viajando. Helena está na Europa. Não tenho planos específicos. Eles ficaram em silêncio por um momento. Dois adultos admitindo sua solidão na véspera de Natal sem dramalhação, mas com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Sabe de uma coisa, Sr. Antônio? Que tal passarmos o Natal juntos? Dois solitários fazendo companhia um ao outro. A sugestão de Patrícia pegou Antônio completamente de surpresa. Sua primeira reação foi declinar. Afinal, mal conhecia essa mulher, eram praticamente estranhos. Mas então olhou ao redor do apartamento vazio e pensou na noite que o esperava. Pizza congelada, televisão, solidão. Seria muito bom, na verdade. Mas não quero atrapalhar seus planos, caso mude de ideia sobre o plantão. Patrícia sorriu e, pela primeira vez desde que chegara, seu sorriso pareceu genuinamente alegre. Que planos? Vamos fazer assim. Eu vou em casa pegar algumas coisas e volto aqui no finalzinho da tarde. Posso trazer ingredientes e a gente faz um jantar decente. Faz tempo que não cozinho para alguém além de mim mesma. A perspectiva de ter companhia, de conversar com alguém, de não passar a véspera de Natal completamente sozinho, encheu Antônio de um alívio que ele não esperava sentir. Aceito a proposta, mas deixe eu ajudar com as compras. Não precisa se preocupar. Eu gosto de cozinhar, é relaxante. Além disso, acho que seria um modo de honrar minha mãe. Ela ficaria feliz sabendo que estamos cuidando um do outro. Depois que Patrícia saiu, Antônio se viu olhando para o apartamento com olhos diferentes. O que antes parecia vazio e melancólico, agora parecia apenas precisar de uma limpeza mais caprichada. Passou o resto da tarde arrumando, tirando a poeira dos móveis, organizando os livros, trocando os lençóis da cama de hóspedes, caso Patrícia decidisse dormir ali se a noite se estendesse muito. Enquanto limpava, pensou na carta que Patrícia havia trazido. Decidiu não abrir, respeitando o fato de que era dirigida especificamente a Helena, mas não conseguia parar de pensar nas histórias que Patrícia havia contado. Como havia sido tão cego às gentilezas de Helena? Como havia vivido ao lado de uma pessoa tão especial, sem perceber a extensão de sua bondade? Talvez fosse essa uma das razões pelas quais Helena havia se cansado. Não apenas por ele não reconhecer suas qualidades, mas por não participar delas. Helena construía pontes e ele vivia isolado em sua própria ilha. Por volta das 6 da tarde, o interfone tocou novamente. Patrícia havia retornado carregando 2 sacolas grandes e uma garrafa de vinho. Trouxe ingredientes para uma ceia decente, disse ela, subindo as escadas com energia renovada. E também trouxe algumas fotos antigas que achei enquanto arrumava as coisas da minha mãe. Pensei que poderia interessar. Na cozinha, Antônio observou Patrícia desembalar os ingredientes com a eficiência de quem estava acostumada a cozinhar. Havia trazido um Chester pequeno, farofa pronta, vinagrete, queijo, frutas e ingredientes para um pavê. Você não deveria ter gastado tudo isso, Patrícia. Relaxe. Preciso gastar esse dinheiro mesmo, senão vou ficar comendo miojo pelos próximos 2 meses, que é o que acontece quando compro comida só para mim. Ela riu, e Antônio percebeu que havia muito tempo não ouvia uma risada genuína dentro daquele apartamento. Posso ajudar em alguma coisa? Pode ficar fazendo companhia e me contando como é que um engenheiro acaba virando um homem aposentado solitário. A pergunta foi feita com leveza, mas Antônio percebeu que Patrícia estava genuinamente interessada em sua história. É uma pergunta complicada, disse ele, abrindo a garrafa de vinho e servindo 2 taças. Acho que aconteceu aos poucos, sem eu perceber. Enquanto Patrícia temperava o Chester, Antônio se viu contando sua história de uma forma que não havia feito há anos. Falou sobre a pressão do trabalho, sobre como havia se convencido de que ser um bom provedor era suficiente para ser um bom marido e pai. Sobre como havia se tornado cada vez mais crítico e exigente, achando que estava ajudando os filhos a se prepararem para a vida.
Helena tentava me dizer que eu estava sendo duro demais, mas eu achava que ela era mole demais. Pensava que o mundo era difícil e que nossos filhos precisavam estar preparados para isso. E agora, o que pensa? Antônio tomou um gole de vinho e olhou pela janela, onde as primeiras luzes de Natal começavam a piscar nos prédios vizinhos. Agora, acho que perdi o que era mais importante por estar focado no que eu achava que era importante. Patrícia parou de mexer no tempero e o olhou. Mas não é muito tarde para mudar, não é? A pergunta ficou suspensa no ar. Era tarde? Antônio tinha 52 anos, os filhos eram adultos, Helena havia seguido sua vida. Quanto pode ser mudado depois de tantos anos de padrões estabelecidos? Não sei, respondeu honestamente. Às vezes acho que as pessoas têm uma capacidade limitada de mudança real. Você fala isso com muita convicção para alguém que convidou uma quase estranha para passar o Natal. Patrícia sorriu, e Antônio percebeu que ela tinha razão. Há uma semana, jamais teria imaginado que estaria passando a véspera de Natal cozinhando com a filha de uma ex-vizinha. O jantar ficou pronto por volta das 8 horas. Eles arrumaram a mesa da sala, acenderam algumas velas que Patrícia havia trazido e se sentaram para o que acabou sendo a primeira refeição de Natal de verdade que Antônio havia tido em anos. A comida estava deliciosa. Mas mais do que isso, a conversa fluía naturalmente. Patrícia contou mais histórias sobre a infância na Rua das Palmeiras, sobre como os filhos de Antônio eram carinhosos com as crianças menores do bairro, sobre as festas juninas na rua, onde Helena sempre contribuía com quitutes. Sua mãe organizava aquelas festas, não é? Organizava mesmo. E a Helena sempre ajudava. Elas viraram amigas de verdade, sabe? Minha mãe sempre dizia que tinha aprendido muito sobre como criar filhos, observando Helena com Mariana e Lucas. Antônio sentiu uma pontada de ironia. Helena havia sido exemplo de maternidade para outras mulheres, mas ele jamais havia reconhecido isso adequadamente. E você? Tem boas lembranças daquela época? Tenho, sim. Era uma vida mais simples, mas tinha uma qualidade diferente. As crianças brincavam na rua, os vizinhos se conheciam. A vida tinha um ritmo mais humano. Por que vocês se mudaram? Antônio hesitou. A verdade era que a mudança havia sido ideia dele. Queria um lugar maior, um bairro melhor, estava ganhando mais dinheiro e achava que merecia um upgrade. Helena havia resistido inicialmente. Dizia que gostava daquela vida, daqueles vizinhos. Mas ele havia insistido, convencendo-a de que seria melhor para os filhos. Eu achava que era uma evolução natural. Mais espaço, melhor localização, apartamento em vez de casa. Na época, parecia a coisa certa a fazer. E agora? Agora acho que talvez a Helena estivesse certa. A vida lá tinha uma qualidade que perdemos depois. Eles terminaram o jantar e foram para a sala com o pavê e o resto do vinho. Patrícia mostrou as fotos antigas que havia trazido. Eram principalmente da família dela, mas algumas incluíam os vizinhos. Havia uma em especial, de uma festa de aniversário na rua, onde apareciam várias crianças e alguns adultos. Helena estava lá, segurando Lucas no colo, enquanto Mariana aparecia ao lado brincando com outras meninas. "Olha você aí!" disse Patrícia, apontando para o fundo da foto, onde Antônio aparecia meio deslocado, olhando para algo fora do quadro da imagem. Eu parecia estar em outro mundo. Você sempre foi mais reservado mesmo, mas lembro que você era gentil quando a gente conversava. Meio sério, mas gentil. Antônio olhou para a foto por um longo tempo. Nela, ele parecia desconfortável, como se estivesse participando da festa por obrigação social. Enquanto isso, Helena estava claramente se divertindo, integrada ao grupo, fazendo parte daquela pequena comunidade. Acho que nunca aprendi direito a relaxar em situações sociais. É uma habilidade como qualquer outra, pode ser desenvolvida. Aos 52 anos, por que não? Minha mãe aprendeu a usar computador aos 65. Eles riram, e a conversa derivou para outros assuntos.
Patrícia contou sobre o trabalho no hospital, sobre os pacientes que a marcavam, sobre a satisfação de ajudar pessoas em momentos difíceis. Antônio falou sobre os projetos de engenharia que mais havia gostado de desenvolver, sobre a satisfação de ver um prédio crescer desde as fundações. Era quase meia-noite quando Patrícia olhou o relógio. Nossa, como o tempo passou rápido. Faz anos que não tenho uma conversa tão gostosa. Para mim também. Obrigado por ter vindo, Patrícia. Salvou meu Natal. Na verdade, acho que salvamos o Natal um do outro. Eles ficaram em silêncio por um momento. Comfortable silence, como diriam os ingleses. O tipo de silêncio que acontece entre pessoas que se sentem à vontade na presença uma da outra. Posso te fazer uma pergunta meio indiscreta? Disse Patrícia. Claro. Você já tentou conversar com Helena sobre tudo isso que conversamos hoje? Antônio suspirou. Não da maneira como deveria. Durante a separação, houve algumas conversas, mas eu estava muito na defensiva, focado em justificar meu comportamento em vez de entender o dela. E agora? Mudaria alguma coisa se pudesse conversar com ela novamente? Antônio pensou na pergunta. Mudaria? O que diria para Helena se tivesse uma nova chance? Que havia finalmente entendido o valor do que ela havia construído ao redor deles. Que reconhecia sua própria contribuição para o fracasso do casamento. Que sentia falta não apenas dela, mas da pessoa que ele era quando estava com ela. Mudaria muita coisa, mas não sei se seria justo para ela reabrir feridas que já estão cicatrizando. Talvez não seja sobre reabrir feridas, mas sobre reconhecer o que foi bom e agradecer por isso. A sugestão de Patrícia ecoou na mente de Antônio pelo resto da noite. Depois que ela decidiu voltar para casa, recusando a oferta de dormir no apartamento, dizendo que preferia acordar em sua própria cama no Natal, ele ficou acordado pensando na possibilidade de entrar em contato com Helena. Não para pedir uma reconciliação, isso seria presunção demais e injusto demais. Mas talvez apenas para reconhecer finalmente o que ela havia significado não apenas para ele, mas para tantas pessoas ao redor deles. Para agradecer por toda a gentileza que ela havia espalhado pelo mundo e que ele havia sido incapaz de ver adequadamente na época. No dia seguinte, Natal, Antônio acordou com uma sensação diferente. O apartamento estava silencioso como sempre, mas não parecia mais opressivo. Havia um resto de perfume de Patrícia no ar, pratos na pia que atestavam que havia tido companhia, uma garrafa de vinho vazia que falava de uma noite bem aproveitada. Fez café e se sentou na varanda com a carta de Dona Rosa na mão. Helena ainda estava na França, mas talvez fosse hora de ligar para ela. Não para falar da carta, isso poderia esperar até ela voltar, mas para ter a conversa que Patrícia havia sugerido na noite anterior. Calculou o fuso horário. Na França, já eram quase 2 da tarde. Helena provavelmente estaria almoçando em algum café charmoso, aproveitando a liberdade de não ter que organizar o Natal de ninguém pela primeira vez em décadas. Discou o número dela, o coração batendo mais rápido do que havia esperado. Alô? A voz de Helena soou clara e próxima, apesar da distância. Helena, é o Antônio. Feliz Natal. Houve uma pausa breve, provavelmente de surpresa. Antônio? Feliz Natal para você também. Está tudo bem? É incomum você ligar. Está tudo bem, sim. Eu só... Bem, queria falar com você. Conversar de verdade. Outra pausa, mais longa desta vez. Conversar sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que eu nunca soube dizer quando deveria ter dito. Helena respirou fundo do outro lado da linha. Antônio, não acho que seja uma boa ideia. Não é sobre tentar voltar atrás, Helena. É sobre reconhecer quem você foi e o que você fez. É sobre me desculpar por ter sido cego demais para ver. A conversa se estendeu por mais de 1 hora. Antônio contou sobre a visita de Patrícia, sobre as histórias que havia ouvido, sobre como havia passado tantos anos vivendo ao lado dela sem realmente vê-la.
Helena chorou em alguns momentos, riu em outros e, aos poucos, foi se abrindo para falar sobre sua própria experiência daqueles anos. Eu tentei te incluir, Antônio. Tentei te mostrar a importância daqueles pequenos gestos, daquelas relações. Mas você sempre parecia achar que eram distrações da vida real. Eu era um idiota, Helena. Achava que vida real era trabalho e contas. Não entendia que vida real era exatamente o que você estava construindo ao nosso redor. Não é só culpa sua. Eu também poderia ter sido mais direta, mais insistente. Não, Helena. Você fez sua parte e muito mais. Eu que estava focado nas coisas erradas. A conversa foi catártica para ambos. Não mudou o fato de que estavam separados. Não apagou os anos de descompasso, mas trouxe um fechamento que nenhum dos dois havia conseguido durante o processo formal da separação. Você sabe que sempre vou ter carinho por você, não sabe? Disse Helena antes de desligar. Mesmo com tudo que aconteceu, houve muito amor. Eu sei. E sabe de uma coisa? Acho que estou finalmente aprendendo a ver esse amor do jeito que ele merecia ser visto. Depois do telefonema, Antônio se sentou na varanda observando a cidade. São Paulo estava mais calma no dia de Natal, mas ainda havia movimento. Pessoas visitando família, crianças brincando com brinquedos novos, a vida seguindo seu curso normal. Seu celular vibrou com mensagens dos filhos. Mariana mandou uma foto do almoço de Natal em Brasília, cercada da família do marido. Lucas enviou um vídeo de Miami, onde estava aproveitando a praia. Ambos pareciam felizes. E pela primeira vez em muito tempo, Antônio não sentiu amargura por não estar incluído. Sentiu, em vez disso, uma genuína alegria por vê-los bem. Respondeu às mensagens com mais carinho do que costumava demonstrar. Disse que estava orgulhoso deles, que os amava, que queria ouvir todas as histórias da viagem quando voltassem. Foram mensagens simples, mas carregadas de uma honestidade emocional que ele havia suprimido por anos. O telefone tocou novamente no meio da tarde. Era Patrícia. Como está sendo seu Natal? Diferente do que esperava, disse Antônio. Melhor, na verdade. Que bom. Eu estava pensando, que tal irmos ao cinema amanhã? Tem sempre sessões especiais depois do Natal. E pensei que poderia ser bom sair de casa. A sugestão pegou Antônio de surpresa, mas de uma forma positiva. Seria ótimo. Faz anos que não vou ao cinema. Combinaram de se encontrar no shopping no final da tarde. Depois de desligar, Antônio se deu conta de que havia acabado de marcar o que poderia ser considerado um encontro. Não um encontro romântico necessariamente, mas um compromisso social voluntário com outra pessoa. Algo que não fazia há tanto tempo que nem conseguia lembrar quando havia sido a última vez. Os dias seguintes trouxeram uma rotina diferente. Patrícia e Antônio começaram a se encontrar regularmente. Às vezes para o cinema, às vezes para um café, às vezes apenas para conversar. Ela o apresentou a alguns colegas do hospital quando se encontraram por acaso num restaurante. Antônio a acompanhou numa visita ao cemitério onde a mãe estava enterrada. Gradualmente, Antônio se viu saindo da bolha de isolamento que havia construído ao redor de si mesmo. Não era uma transformação dramática. Ele ainda era reservado por natureza. Ainda preferia conversas profundas a small talk superficial. Mas havia uma abertura nova, uma disposição para se conectar que havia estado adormecida por anos. Patrícia, por sua vez, parecia estar redescobrindo aspectos de si mesma que havia suprimido durante os anos de cuidado com a mãe doente. Sua risada ficou mais frequente, suas histórias mais elaboradas, seus planos mais ambiciosos. 3 semanas depois do Natal, Helena retornou da Europa. Antônio a encontrou num café em Pinheiros para entregar a carta de Dona Rosa. O encontro foi cordial, quase amistoso. Helena leu a carta ali mesmo e chorou silenciosamente enquanto lia. Rosa guardou isso durante todos esses anos, disse ela, dobrando cuidadosamente o papel.
Ela agradece tantas coisas que eu nem lembrava mais de ter feito. É impressionante como pequenos gestos podem marcar a vida de outras pessoas. Helena olhou para Antônio com uma expressão curiosa. Você está diferente. Diferente como? Não sei explicar. Mais presente? Menos defensivo? Antônio sorriu. Tenho tido boas influências ultimamente. Ele contou sobre a amizade com Patrícia, sobre as conversas que haviam tido, sobre como estava tentando ser mais aberto a conexões humanas. Helena ouviu com interesse genuíno, sem ciúme ou ressentimento. Fico feliz por você, Antônio. De verdade. E quanto a nós? Ainda há espaço para uma amizade? Helena considerou a pergunta com seriedade. Acho que sim. Não agora. Ainda está muito recente, mas talvez no futuro, quando as feridas estiverem completamente cicatrizadas. Foi um final honesto para uma conversa honesta. Não houve promessas grandiosas ou reconciliações cinematográficas. Apenas o reconhecimento de duas pessoas que haviam compartilhado muito tempo juntas e que talvez poderiam encontrar uma forma de manter algum tipo de conexão respeitosa no futuro. Meses se passaram. Antônio e Patrícia continuaram se vendo, e o que havia começado como companhia mútua na solidão gradualmente evoluiu para algo mais profundo. Não um romance tempestuoso. Ambos eram pessoas maduras demais e haviam passado por perdas demais para isso. Mas uma parceria sólida, baseada em entendimento mútuo e crescimento conjunto. Antônio voltou a ter contato mais regular com os filhos. As conversas ainda eram um pouco formais, mas havia menos críticas de sua parte e mais interesse genuíno nas vidas deles. Mariana comentou com Lucas que o pai parecia menos amargurado, mais disposto a ouvir. Patrícia vendeu a casa da mãe e se mudou para um apartamento a algumas quadras de onde Antônio morava. Não moravam juntos. Ambos valorizavam demais sua independência recém-conquistada para isso, mas estavam frequentemente na casa um do outro. Foi Patrícia quem sugeriu que Antônio procurasse algum tipo de trabalho voluntário. Você tem conhecimentos valiosos, experiência, tempo disponível. E acho que seria bom para você se sentir útil novamente. A sugestão o levou a uma organização que construía casas populares aos finais de semana. Antônio ofereceu seus serviços como engenheiro voluntário, ajudando a supervisionar as construções e treinar outros voluntários. Foi lá que conheceu Roberto, um aposentado da Petrobras, que se tornou um dos primeiros amigos próximos que Antônio havia feito em décadas. O próximo Natal foi completamente diferente do anterior. Antônio e Patrícia organizaram uma ceia para pessoas que estariam sozinhas nas festas. Alguns colegas do hospital dela, 2 outros, voluntários do projeto de casas populares, uma vizinha idosa do prédio de Patrícia. Foram 12 pessoas ao todo, transformando o apartamento que havia sido palco de tanta solidão em um espaço de celebração e comunidade. Mariana e Lucas vieram jantar no dia 26 e pela primeira vez em anos, Antônio se sentiu genuinamente conectado com os filhos. A conversa fluiu naturalmente. Ele fez perguntas sobre as vidas deles, sem dar conselhos não solicitados, e até conseguiu arrancar algumas risadas com histórias do trabalho voluntário. Helena também passou para cumprimentá-los durante o encontro familiar. A interação foi breve, mas calorosa. Ela e Patrícia se gostaram imediatamente e Antônio se viu observando 2 mulheres que haviam moldado sua vida de formas completamente diferentes, conversando como amigas velhas. Não houve grandes revelações naquele segundo Natal. Não houve momentos cinematográficos de epifania. Houve, em vez disso, algo mais valioso. A consolidação de uma vida que havia encontrado um novo equilíbrio. Antônio continuava sendo uma pessoa reservada. Ainda preferia livros a festas barulhentas. Ainda tinha dificuldade com superficialidades sociais.
mas havia aprendido que conexão humana genuína não exigia que ele mudasse completamente sua personalidade. Exigia apenas que ele se abrisse para a possibilidade de ser conhecido e de conhecer outros. Anos depois, quando pessoas perguntavam a Antônio sobre o ponto de virada em sua vida, ele sempre contava sobre aquela véspera de Natal em que achou que passaria sozinho até ouvir a campainha. Não porque aquela noite havia mudado tudo magicamente, mas porque havia plantado uma semente que continuou crescendo. A compreensão de que mesmo pequenos gestos de abertura podem criar oportunidades inesperadas para conexão e crescimento. Patrícia, por sua vez, sempre dizia que foi naquele Natal que aprendeu que cuidar de si mesma e cuidar de outros não eram atividades mutuamente exclusivas. Que era possível honrar a memória de sua mãe não apenas guardando luto, mas espalhando o mesmo tipo de gentileza que havia aprendido com ela. A carta de Dona Rosa continuou na mesa de cabeceira de Helena, um lembrete tangível de como atos de bondade reverberam através do tempo de maneiras que nem sempre conseguimos prever. Helena eventualmente doou o dinheiro que Rosa havia tentado devolver décadas atrás para a mesma organização onde Antônio fazia trabalho voluntário, fechando um ciclo de generosidade que havia começado numa rua simples de São Paulo e continuado através de gerações e circunstâncias. Antônio aprendeu que não era tarde demais para mudanças significativas, mas que essas mudanças raramente eram dramáticas. Eram feitas de pequenos ajustes diários na forma de se relacionar com o mundo. Uma pergunta mais cuidadosa, um ouvido mais atento, uma crítica menos apressada, uma gratidão mais expressa. A vida não se transformou num conto de fadas, mas se tornou mais rica, mais conectada, mais humana. E em noites silenciosas, quando a cidade de São Paulo murmurava lá embaixo e Antônio observava as luzes dos outros apartamentos, ele não se sentia mais como um espectador isolado da vida alheia. Sentia-se como parte de uma rede maior de pessoas tentando acertar, errando às vezes, aprendendo sempre, construindo pontes pequenas, mas significativas entre a solidão e a conexão, entre o passado e o futuro, entre quem foram e quem ainda poderiam se tornar. A campainha que tocou naquela véspera de Natal não apenas trouxe Patrícia para sua vida. Trouxe a lembrança de que portas fechadas podem sempre ser abertas novamente, que histórias interrompidas podem encontrar novos capítulos, e que mesmo corações que se julgavam secos ainda guardam sementes capazes de brotar quando regadas pela gentileza inesperada de outros seres humanos, dispostos a compartilhar sua própria vulnerabilidade. 5 anos depois daquele primeiro Natal solitário, Antônio caminhava pelas ruas do bairro onde havia morado com Helena décadas atrás. O projeto de casas populares havia se expandido, e agora ele coordenava uma equipe de engenheiros voluntários que trabalhava em diferentes regiões da Grande São Paulo. Naquele dia específico, estava supervisionando a construção de um conjunto habitacional na mesma região onde havia passado os primeiros anos de casado. Patrícia o acompanhava, não apenas como companheira, mas como coordenadora médica do projeto. Ela havia conseguido organizar um programa de saúde preventiva para as famílias que receberiam as casas novas. Caminhando entre as construções em andamento, observando as famílias que em breve teriam suas próprias casas, Antônio se lembrava constantemente da conversa que tivera com Dona Rosa tantos anos atrás, quando ela ainda lutava para manter a família unida durante o desemprego do marido. O círculo havia se fechado de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. A gentileza que Helena havia plantado naquela época continuava se multiplicando através de gerações, chegando agora a famílias que nem sequer conheciam a história original. Era uma prova tangível de que os pequenos gestos de bondade têm consequências que se estendem muito além do que podemos imaginar no momento em que os praticamos.
Naquele entardecer, enquanto voltava para casa observando o movimento familiar das ruas de São Paulo, Antônio pensou em como era estranho e maravilhoso o fato de que um momento de solidão absoluta havia se tornado o catalisador para uma vida mais conectada e significativa do que qualquer coisa que havia experimentado antes. A campainha havia tocado quando ele menos esperava, trazendo não apenas companhia para uma noite solitária, mas uma nova compreensão sobre o que realmente importa na construção de uma vida plena e digna de ser vivida.